você está aqui com a gente! Que coisa boa recebê-lo no nosso curso sobre os temperamentos na infância! Que bom tê-lo aqui comigo! Deixa eu me apresentar melhor para que a gente possa criar mais afinidade. Eu sou a Fernanda Damasceno, tenho 35 anos, sou casada com o Thiago Arruda já há 13 anos, temos juntos 2 filhos, o Pedro Miguel, que vai completar 12 anos agora em dezembro, e o Paulo Vitor, que tem 6 anos, completa 7 em janeiro. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda, tenho pós-graduação em Docência do Ensino Superior, parei de trabalhar quando o segundo filho nasceu, para poder me dedicar melhor à educação familiar. Eu comecei minha caminhada aos 16 anos na Igreja Católica e participei do grupo de jovens, fui coordenadora dos jovens por um tempo, depois eu fui para a Pastoral da Família, ali eu já tinha conhecido meu esposo, nós nos casamos, fomos para a Pastoral da Família, fiquei lá também por um tempinho, mas não criei muitas raízes na Pastoral Familiar. Rapidamente eu comecei a me dedicar mais aos estudos da fé católica. Eu tinha muito desejo de me aprimorar, eu tinha muita sede de saber o que tinha a nossa fé para nos oferecer, porque quando eu cheguei na Igreja Católica, eu logo despertei o desejo de servir a Deus na pessoa do outro, como Santa Rita de Cássia, minha santa de devoção, me inspirou. Então eu quis aprender o que eu poderia para poder ser santa. Tenho esse desejo, tenho que partilhar com vocês, busco a santidade. Claro que fazendo o que eu posso e clamando a Deus para que Ele não desista de mim no meio do caminho. E nisso eu aprendi, junto com o Tadeu Rocha, a formar uma estrutura de estudos que me ajudou a cultivar e hoje me esforço bastante para permanecer neste cultivo da vida intelectual, que é muito mais do que um debruçar como se fosse um profissional sobre os livros, mas é viver a vida intelectual na essência daquilo que realmente nós somos. Somos seres intelectuais. Muitos de nós não usamos muito dessa nossa potência, né, que é a intelectualidade, a busca da verdade em todas as coisas e procurar então corresponder com esta verdade. Mas por isso hoje em dia é extremamente importante a gente se dedicar a isso de uma forma mais particular. E nesse caminho eu comecei a estudar para ser melhor cristã, para ser melhor mãe, para ser melhor esposa, para ser melhor filha. E neste percurso eu percebi que o meu filho mais velho, o Pedro Miguel, nesta época eu tinha ele por volta de 8 anos, estava sofrendo com muitas dificuldades nos estudos. Ele tinha sido diagnosticado com transtornos de TDAH e com ênfase em um transtorno de leitura e escrita, que estava super aguçado. E eu fiquei muito triste porque como que a criança estava se desenvolvendo tão bem, parecia muito inteligente, trazia até notas muito boas da escola, de repente traz esse diagnóstico, né, percebido desta forma. E eu não sabia exatamente o que fazer, já buscava a minha autoeducação, comecei a me aproximar do meu filho para ver como eu poderia ajudá-lo. Foi assim que eu comecei a descobrir mais sobre a educação na infância, sobre o modo de conhecer da criança, o modo de conhecer do homem, né, que na criança está ali no terreno mais propício, na fase mais adequada para a gente poder trabalhar várias questões, e comecei então a me dedicar mais a isso, me aproximar mais do meu filho e me dedicar mais a esses estudos. Somando tudo isso, eu consegui olhar para o meu filho com uma forma diferente. Eu já estava sendo ali lapidada quanto mãe, lapidada quanto cristã, lapidada na minha relação familiar, aonde eu tive o chamado de Santa Teresa, da Santa Madre Teresa de Calcutá. Quer salvar o mundo? Vai para dentro da sua casa e ame a sua família. E foi com esta viagem inteira que eu comecei a reunir o que eu podia de melhor para ajudar ao meu filho e aos dois, por consequência, mas também para poder viver aquilo que Deus me chamava a viver dentro da minha casa. Comecei a perceber quais as ferramentas que teríamos acesso para isso e descobri os temperamentos.
Foi muito bom porque me identificar, me perceber dentro de um temperamento tirou de mim muitos tabus dos quais eu carreguei por muitos anos e me ajudou a me aceitar, me ajudou a melhor me conhecer, me autoconhecer, mas me ajudou também a aceitar algumas das minhas limitações, aceitar algumas das minhas dificuldades e, melhor do que isso, não me fazer de vítima destas dificuldades, mas aceitando, cuidando dela, tratar com amor. Sabe quando diz, o que agrada a Deus é que eu ame a minha pequenez? Eu peguei aquilo que eu tinha de pequeno e comecei a tratar com amor, a me doar para aquilo, e também peguei aquilo que eu tinha de potências e usei em favor das minhas fraquezas. Neste caminho, neste percurso, eu fui percebendo como eu poderia traduzir isso para o meu filho, uma vez que eu estava me aproximando dele, conhecendo ali o modo de conhecer da criança, conhecendo melhor sobre como educar na integralidade, corpo, alma e espírito, trazendo ali a moralidade, trazendo a religião, trazendo o desenvolvimento intelectual, trazendo tudo aquilo que ele de fato precisava para se desenvolver quanto pessoa. Eu falei, nossa, eu descobri isso tão tarde, eu não quero que com meu filho seja assim. E comecei a entregar para ele o conhecimento da forma com que ele era capaz de perceber. Entenda bem, às vezes a gente ignora ou às vezes a gente se omite em relação à capacidade que os nossos filhos têm de aprender, têm de conhecer. Eles têm uma capacidade de interpretação análoga que é fantástica, muito melhor do que a nossa até. Quando nós damos a eles os contos, as fábulas, eles rapidamente começam a perceber a essência daquilo e às vezes até começar a aplicar, porque aquilo traz para eles uma reflexão interior, traz para ele uma mensagem que diz da tua essência. Ora, desta forma, eu não podia começar a trabalhar com meu filho o temperamento apenas com estratégias exteriores, apenas com faça isso ou não faça aquilo. Eu queria que ele começasse a interiorizar também este conhecimento. E foi assim que eu comecei a me aproximar da simbologia, que o Dr. Ítalo Marcilli muito bem apresentou, e aprofundando nos estudos eu fui perceber quantas coisas da natureza podiam dizer respeito ao meu temperamento, ao temperamento dos meus filhos, e fui começando a me aproximar, a lapidar e trazer essas informações para eles, e hoje eu percebo eles florescendo, eles se desenvolvendo com consciência e eles se esforçando com gosto para superar os defeitos que o temperamento pode imprimir na criança e para potencializar aquilo que eles têm de bom. Quando na brincadeira, o colérico vira pro pequenininho, né, o que tem um temperamento colérico vira pro pequenininho que tem um temperamento fleumático e fala assim, eu vou te fazer borbulhar, vem aqui menino, você vai ver. Aí o pequenininho que tem um temperamento fleumático responde para ele, pode vir que eu tô aqui nem uma geleira. Isso é impresso numa naturalidade, eles brincam com os elementos, mas eles também interpretam isso de uma forma muito coerente dentro das demandas mais sérias da vida. Quando, por exemplo, o meu pequeno, meu filhinho mais novo, percebe que está sofrendo ali sobre o medo, sobre a dificuldade que ele tem de enfrentar os desafios, ele respira fundo, ele me ensina, inclusive, antes de gravar esta aula, ele virou para mim, mamãe, você vai gravar? Então esquece os papéis, respira fundo e confia no que tem dentro de você e vai e grava. Receber esse incentivo do meu filho de 6 anos é saber que ele tem consciência do que acontece dentro de nós e do que pode de verdade me travar, que é algo que está dentro de mim. E ele percebe isso para a vida dele. Ele fala, mãe, calma, eu vou dar conta, vamos lá, eu vou respirar e eu vou tentar de novo. E eu vou tentar de novo. E eu não quero desistir. Sendo que antigamente ele desistia nas primeiras tentativas, nem tentava, já achava, não, isso não é pra mim não, eu não quero, não, e tudo botava má vontade, porque tem um temperamento fleumático, já traz ali inscrito nele um pouquinho da assídia, e eu consigo perceber que dando para ele estes elementos,
eles conseguem administrar e fazer este movimento de dentro para fora. Foi isso que me motivou a trazer para vocês este curso sobre os temperamentos na infância. Conversando com outros profissionais, conversando com outras pessoas, aplicando nas famílias do programa After School Sagrada Família, vendo na minha casa, eu percebi o quanto que isso pode ser útil para muito mais pessoas. E eu quero muito que este curso possa servir para você, como uma ferramenta para te auxiliar no seu caminho de autoconhecimento, no teu caminho de aproximação e conhecimento do seu filho, na tua formação, na tua educação familiar, no teu relacionamento como um todo. Porque o temperamento nasce em nós e nos acompanha por toda a vida. Então, o que a gente aprende, o que a gente pode aprender com ele, a gente vai continuar desenvolvendo e se superando cada dia mais. E daqui a pouco a gente vai conseguir ser de fato o que nós nascemos para ser, aquela pessoa que é agente do seu próprio temperamento. Entenda que o próprio Jesus Cristo manifestou ali os traços dos temperamentos, só que como que ele fez isso? De uma forma ordenada, para nos mostrar que podemos ordenar também. Jesus demonstrou ira quando ele precisou traçar o chicote e expulsar os vendedores do templo. Jesus expressou ali um certo medo, né? Um certo receio, ele trouxe ali aquela reflexão do qual ele pôde expressar, inclusive com honestidade: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo que seja feita a sua vontade. Ali ele trouxe um traço do temperamento fleumático, como sanguíneo, quando ele subia para falar com as multidões, subia em cima do barco, veja que coisa mais criativa. E também como melancólico, quando as pessoas vieram trazendo a prostituta para que ele o julgasse, do jeito que ele estava escrevendo na terra, ali ele ficou, deu a mensagem que ele precisava dar e não levantou a cabeça para se envolver com tudo aquilo que trouxeram, não deixou com que o externo o atingisse. Então perceba que ele traz ali essa manifestação dos temperamentos de uma forma ordenada e que ela tem sim um lugar. O temperamento em si, ele é bom. E nós precisamos aceitar este temperamento que Deus nos deu e ajudar as nossas crianças a perceber-se também a partir deste temperamento, que apesar de ser apenas um pequeno conhecimento acerca dele, vai ajudá-lo imensamente no desenvolvimento da personalidade, vai ajudar a formar o caráter dele, porque vai imprimir nele força de agir, força para buscar o bem, vai ajudá-lo a ser mais livre quando ele percebe que ele não precisa seguir determinados impulsos, como nós, quantas vezes já nos arrependemos de ter feito determinadas coisas que foram muitas vezes próprias do nosso temperamento, que perde oportunidade, que posterga muita coisa, que acaba sendo muito explosivo, que acaba, poxa vida, afastei as pessoas porque não soube acolhê-las. Não, quando a gente começa a trabalhar isso desde a infância, a gente começa a perceber quem nós verdadeiramente podemos ser. Nós pegamos essas possibilidades e, sabendo que nós podemos ser mais do que aquilo que os nossos impulsos nos impelem, imagina o que a gente não vai fazer com a vida exterior. Eu trago para vocês que isso é um testemunho meu pessoal. Hoje, quando eu olho e vejo o trabalho que eu estou conseguindo realizar no programa After School Sagrada Família, eu falo: Jesus, só tu comigo. Só tendo certeza de que isso aqui é uma vocação, é um apostolado, é algo que o Senhor me entregou. Porque eu, Fernanda, com meu temperamento sanguíneo, da forma com que eu fui educada, da forma com que eu me desenvolvi a vida inteira, não teria capacidade de pegar isso com essa dedicação, com este afinco e fazer isso acontecer dia após dia, me dedicando com tudo que eu posso. Porque eu olho para isso aqui e falo assim: o que eu posso fazer de melhor hoje por este programa, por este projeto, que é um projeto de Deus. É um projeto longo, é um projeto sério, é um projeto que está para muito além das minhas capacidades naturais, que seriam dos meus temperamentos. Mas quanto pessoa, eu posso. Quanto pessoa, junto com Deus, eu tudo posso.
E eu quero imprimir nos meus filhos e quero que você imprima nos seus filhos esta realidade, esta consciência. Então foi para isso que este curso foi elaborado. Ele foi pensado para te ajudar a olhar para o seu filho de uma forma muito mais sensível, olhar para o temperamento dele a partir da essência do temperamento e não apenas para rotular o seu filho, e usar disso a favor do desenvolvimento dele, a favor da formação da sua família, a favor da intimidade que isso vai causar entre você e seu filho. Então, que você possa aproveitar deste programa, aproveitar deste curso inteiro. Temos muito para aprofundar. Vamos dar para vocês este curso da forma mais adequada possível para a sua realidade. Mãe educadora, pai de família, para que você não sinta peso, mas pelo contrário, administre da forma com que for melhor. Para isso, nós vamos fazer aulas curtas, breves, de 15 a 30 minutos no máximo, mas eu espero não precisar prolongar para 30 minutos, porque assim você pode se comprometer em assistir a cada dia uma aula, pelo menos. Quando você achar que pode, assista mais, não tem problema, mas eu preferi distribuir o curso em um número um pouco maior de aulas do que condensar tudo em 5 aulas e ficar falando tanto que daqui a pouco fique ruim para você saber depois, eu queria ouvir aquilo de novo, mas eu não sei nem aonde está. Mas eu tenho só um filho e o filho é colérico e eu queria ver só sobre o colérico por enquanto. Só sobre o meu temperamento e o dele. Então nós vamos fazer diferentes módulos e módulos com aulas mais curtas para facilitar o teu caminho. Vamos nos aprofundar mais sobre o conhecimento dos temperamentos, vamos entregar algumas estratégias que são muito importantes, sim, para que os pais adotem, mas vamos entregar sobre tudo e com o meu melhor mimo, na verdade, o que eu tenho mais apreço para entregar para você, que é a forma como você pode dialogar com o seu filho sobre o temperamento dele. Na medida certa, a cada idade vai ter a forma de falar e a gente vai trabalhando sobre isso para que a gente possa desenvolver então essa educação de uma forma verdadeiramente efetiva, tá bom? Vamos usar os temperamentos ao nosso favor. Um abraço e até a próxima aula.